Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula de física online, nossa aula 6 de física online, claro, né? O tema de hoje é propriedades gráficas no movimento uniforme variável. Bom, como começamos nossa aula hoje com uma ideiazinha bem simples, certo? Qual que é essa ideia simples? Quais são os tipos de gráfico que nós conhecemos? Esse primeiro gráfico que eu mostro para vocês aqui é um gráfico de espaço em função do tempo, tá? Esse gráfico que vocês estão vendo aqui mostra basicamente a questão da concavidade, certo? Se você reparar aqui, vocês vão encontrar uma concavidade, certo? Virada para baixo, isso indicando que a aceleração é negativa, tá? Por exemplo, desculpa, positiva, ou agora, se a concavidade estiver virada para cima, aí sim a aceleração será negativa. Então, reprisando, concavidade virada para baixo, a aceleração positiva, tá? A aceleração será positiva. Agora, se a concavidade estiver virada para baixo, o que acontece? A sua aceleração será negativa, tá certo? Bom, essas situações que você encontra aqui, certo? Sempre vão estar ligadas a alguns momentos. Mas qual o tipo de gráfico? Isso aqui está muito ligado à forma do sorvetão, tá? Espaço é espaço inicial, mais velocidade, vezes tempo, mais a aceleração, que eu vou chamar esse exemplo de gama, dividido por 2, t ao quadrado. Então, toda vez que eu tiver isso aqui, eu gero um gráfico com cavidade virada para baixo ou um gráfico com cavidade virada para cima. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Por quê? Se você pegar uma equação do segundo grau, eu vou ter o seguinte modelo. Eu vou ter ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Por que que eu falo que esta equação, certo? Se compara a esse do movimento uniforme variável. Por que que eu estou falando que isso aqui se compara? Porque, na verdade, a variável aqui é a letra x, x ao quadrado e x. Aqui eu tenho t ao quadrado e t. Então, tudo que envolve a fórmula de Bhaskara, seus desenvolvimentos, etc., vale para esse tipo de equação, dessa função horária com t ao quadrado. Isso aqui, nós vamos ver também uma situação de declividade. Declividade, basicamente, é a reta tangente que passa lateralmente a esse tipo de equação, tá certo? Essa declividade gera uma reta tangencial, certo? Gerando um ponto específico. Esse ponto específico gera, por consequência, um ângulo. E aí eu consigo, através desse ângulo, gerar uma reta de crescimento ou uma reta de decrescimento. Depende de cada situação. Se a concavidade estiver virada para baixo, é uma reta de decrescimento. Se a concavidade estiver virada para cima, é uma reta de crescimento. Depende do ponto que vai ser analisado. Isso quem vai dizer para a gente é o exercício, são os dados que o problema dará para vocês. Certo? Bom, continuando, após nós vermos o gráfico do espaço em função do tempo, vamos ver agora a velocidade escalar em função do tempo. Lembre-se que nós estamos lidando com funções horárias. Se eu estou lidando com funções horárias, o que que eu tenho aqui? Eu tenho funções variáveis, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma função crescente, tá? É uma função crescente, tem até um nomezinho bonitinho, certo? Isso aqui eu posso chamar de movimento progressivo, tá? Posso chamar isso aqui de progressivo, tá? Progressivo. E posso chamar o movimento contrário de descer de regressivo. Sim, regressivo. Ou retrógrado, depende do problema. Regressivo, retrógrado, tem o mesmo significado. Então, regressivo
é o nosso termo aqui. Alguns livros trabalham também com a palavra retrógrado. Então, depende muito de quem elaborou o problema. O que eu quero dizer aqui é que se eu colocar retrógrado, tá? Ou progressivo, tá? Qualquer um dos dois, eu estou falando da mesma situação, tá? Onde a velocidade tem um ponto inicial, um ponto de partida, tá? O partido é uma velocidade de um certo momento positivo ou de um momento negativo. Isso vai interferir no seu gráfico? Não, é só um ponto de partida. Pode estar acima da linha do zero ou pode estar abaixo da linha do zero. Se tiver abaixo da linha do zero, ela é negativa. Porém, se estiver acima da linha do zero, ela é positiva. Nesses casos, se o gráfico estiver subindo, a aceleração é positiva, ou seja, maior que zero. Mas se o gráfico estiver descendo, que é essa linha vermelha, tá? O gráfico eu não posso interpretar como sendo a velocidade escalar ou o tempo, porque na verdade isso aqui são apenas indicações do plano cartesiano envolvido, com as variáveis. O gráfico mesmo é essa linha vermelha que vocês estão vendo. Porém, se o gráfico for subir, a aceleração é positiva, certo? O movimento é progressivo. Agora, se descer, a aceleração é negativa, certo? A aceleração é negativa. O gráfico vai estar virado para baixo. Isso pode ser classificado como regressivo ou retrógrado. Essas características geram retas crescentes. Nesse caso aqui, o progressivo se torna crescente, tá? E o regressivo se torna decrescente, certo? Então, quem determina isso? É a aceleração, tá? O ponto, quando eu falei inicial, é a velocidade que começa, e o ponto onde a reta intercepta o eixo corresponde a um instante que o móvel inverte o seu sentido. Como assim, professor, inverte seu sentido? Bom, ele está regressivo para cima, progressivo para cima, e retrógrado para baixo, certo? E aqui ele é progressivo para cima e retrógrado para baixo. Quem determina isso? O zero. Sim, o momento zero. Esse momento zero, que é esse T1, em ambos os casos, determina se o gráfico é progressivo ou se ele é regressivo. Melhor dizendo, o momento onde ele inverte esse movimento, certo? E aonde eu encontro essa função horária? Estou falando de qual função horária? Estou falando do vovô e da vovó, certo? Vovô e vovó ainda transam. Só que esse transar, certo? É na horizontal, tá? Isso aqui não é a aceleração esqueleta grega gama que eu estou usando aqui para separar de outros As que virão, tá bom? Então tá. Quando eu tenho esse tipo de função, eu tenho o quê? Uma situação positiva ou posso gerar um gráfico negativo. Os dados que estarão no problema é que dirão respeito a isso, ok? Bom, outra coisa que é bom citar as variações que você pode encontrar nesse gráfico. Por exemplo, se eu tenho aqui um ângulo de indicação, certo? Por exemplo, esse ângulo pode ser 30, 45 ou 60, dependendo da situação. Mas se der um valor para esse ângulo aqui, ele vai ter um valor tangencial. Lembre-se que da tangente vem lá do movimento entre o espaço e o tempo, tá? Essa tangente é uma relação entre velocidade, certo? E tempo. Se é uma relação entre velocidade e tempo, já que isso aqui se torna o cateto oposto e esse aqui se torna o cateto adjacente, se eu aplicar trigonometria nisso aqui, eu acho o quê? Eu acho a aceleração. Bom citar que a aceleração eu também posso achar nesse tipo de gráfico na comparação entre dois pontos. Por exemplo, eu tenho aqui um tempo inicial, certo? E tenho aqui um tempo final, tá? Vamos falar assim. Então, vamos lá. Se esse ponto começa, certo? Ele vai para o final. Lembre-se que a ideia é fazer final menos inicial. Então, eu vou ter velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial.
Sim, se você tiver isso aqui, esses valores, você só substituir e dividir um pelo outro. Só um exemplo aqui para a gente não ficar tão perdido. Vamos colocar que aqui é o ponto zero e aqui eu vou chamar de ponto 4. Essa velocidade aqui eu vou chamar, por exemplo, independente de quem, é ponto de partida e ponto de chegada, tá bom? Vamos lá. Aqui eu vou chamar, vamos colocar assim, vamos colocar aqui 8 e essa aqui é 16. Não importa a unidade, é só para mostrar como é que faz a conta, tá? A unidade sempre fica atento. Se tiver metros por segundo, a aceleração será metros por segundo ao quadrado. Na verdade, a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Se tiver em quilômetro por hora, eu tenho que converter as unidades antes de fazer a conta, tá bom? Devido à unidade base da aceleração ser metros por segundo ao quadrado. Vamos começar aqui. Vamos lá, a velocidade final dele é 16. Velocidade inicial dele, é 8. Dividido por quanto? 4, que é o tempo final, menos 0, que é o tempo inicial. Respeitem a ordem, porque se a ordem inverter, o sinal da aceleração muda. Se a aceleração for positiva, eu vou ter uma coisa chamada movimento acelerado. Se for negativo, é movimento desacelerado. Tá? 16 tira 8, sobra quanto? 8. E 4 tira 0, sobra 4. E 8 dividido por 4 é quanto? 8 dividido por 4 é 2. 2 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Tá? Metros por segundo ao quadrado. Certo? Professor, e se aqui fosse 8 menos 16? Daria menos 8. Sim. E a aceleração seria menos 2. Só que o que aconteceria nesse instante? Eu não teria uma aceleração, um movimento acelerado, eu teria um movimento retardado. Ou seja, ao invés de acelerar, eu estou desacelerando. Essa é a ideia dos sinais aqui. Então, aqui, toda vez que eu tiver uma aceleração, que esse resultado for positivo, eu tenho um movimento acelerado, certo? Acelerado. Porém, se a aceleração for negativa, eu tenho um movimento retardado. É essa palavra mesmo. Retardado. Ou seja, ele vai retardar o movimento, até a hora que ele para de se movimentar, certo? Legal. Uma outra curiosidade do gráfico é que se eu analisar o momento total, ou seja, todo o espaço envolvido, certo? Eu consigo, através da área, achar o quê? O espaço que se desenvolveu, tá? Nesse caso aqui, que você tem velocidade escalar e tempo, as áreas mais comuns que vocês vão encontrar, áreas de figuras, lembra que essa é a região toda que está aqui dentro, ó, certo? Eu posso encontrar uma área de trapézio, certo? Uma área de trapézio que vai ser base maior mais base menor vezes a altura, aí porque eu queria não usar aceleração como A, né? Dividida por 2. Quem seria a base maior? Aqui, ó, esse tamanho aqui, ó, do zero a esse ponto. Ou seja, daqui a aqui. Quem seria a base menor? Esse pedacinho aqui, ó. E quem seria a altura? Esse pedaço de cá. Sim, é um trapézio, no caso, um trapézio virado para cima, um trapézio em pé. E também existe casos, mas não tão comuns, de triângulos. Ou seja, é um triângulo, é um trapézio. Se for um triângulo, eu vou ter base vezes altura dividido por 2, tá? Base vezes altura dividido por 2, tá? Como sendo a área principal. Depende da figura que se forma aqui dentro. Se formar um trapézio é uma fórmula, se formar triângulo é outra. E, professor, mas e se não formar nenhum nem outro? Bom, essas aqui são as mais vistas, é o que mais acontece, tá? A outra que acontece tem nada a ver com isso daí. Por exemplo, o gráfico da aceleração escalar em relação ao tempo. A aceleração escalar em relação ao tempo são dois movimentos, que nem eu falei assim, se for positiva, acima da linha do zero, essa aceleração vai ser
esse movimento será acelerado. Porém, se ela estiver abaixo da linha do zero, ou seja, negativo, esse movimento vai ser retardado. Tá? Acelerado e retardado. O interessante da citação nesse gráfico é o seguinte, que se eu quiser calcular a área dele, certo? Por exemplo, a área desse tipo de situação me dá a variação da velocidade ou a velocidade instantânea, certo? Essas áreas são sempre formadas por áreas de quadrado, certo? Quadrado, ou pode ser áreas, é uma outra hipótese, retangulares. Não que nada mude, certo? Se for retângulo ou se for quadrado, a ideia é a mesma, certo? Base vezes altura, ou seja, base é essa distância do zero até o ponto maior vertical e a altura, que pode ser isso aqui. Ah, puxa, mas se eu quiser inverter, colocar aqui como altura, aqui como base, tá certo? Tá, que a ordem dos fatores não altera o resultado, tá? E nesse momento, toda a área de gráficos de aceleração em função do tempo geram o quê? Velocidade, tá? A aceleração em função do tempo acha velocidade. Vamos lá, velocidade em função do tempo acha espaço, ok? É bom ficar nessas sacadas. Aqui vai um gráfico, uma ideia para a gente entender como se funciona a nossa historinha aqui, tá bom? Então aqui é só um organogramazinho. Vamos lá. Se a aceleração for zero, se a aceleração for zero, eu não tenho movimento uniforme variado. Eu só tenho movimento uniforme, tá? Bom, uniforme e uniforme. O que vai mudar é a velocidade. A velocidade pode ser o quê? Maior que zero, ou seja, positiva, ou menor que zero, negativa. Aqui eu tenho um movimento progressivo, se for positivo, ou retrógrado, se for negativo. Agora, se eu tenho uma aceleração maior que zero, ou seja, positiva, ou se tem uma aceleração menor que zero, ou seja, negativa, em qualquer um desses dois casos que eu tenho aqui, eu tenho o quê? Um movimento progressivo e acelerado, no caso de uma velocidade positiva, com uma aceleração positiva, ou eu posso ter um movimento retrógrado retardado. O que é isso? Eu tenho uma aceleração positiva, só que uma velocidade negativa, certo? Mas onde você achou acelerado ou retardado? Regra de sinais. Se eu tenho mais da aceleração com mais da velocidade, acelerado. Se eu tenho mais da aceleração com menos da velocidade, eu tenho retardado. Tá? Sacaram? Regra de sinais. Agora aqui, ó. Se eu tenho uma aceleração negativa e uma velocidade positiva, o movimento é progressivo, só que vamos lá, por regra de sinal, menos com mais é menos, o movimento é retardado. Aqui, uma velocidade negativa é retrógrado, mas uma aceleração negativa com uma velocidade negativa gera um movimento acelerado. Como assim, professor? Velocidade negativa com aceleração negativa? Significa que esse carro está aumentando sua velocidade, só que o movimento, por exemplo, ao invés de ir para a direita, vai para a esquerda, tá? Está contrário ao movimento, certo? Retrógrado acelerado, contrário ao movimento, certo? Progressivo acelerado, a favor do movimento. Retrógrado retardado, tá? A aceleração, a velocidade está diminuindo, mas a aceleração está alta, certo? Ele está parando o carro ainda, certo? Ou começando o movimento, certo? Progressivo retardado, estou parando o carro, certo? Ele não está parado, ele está parando, tá? Então aqui eu estou aumentando a velocidade do carro, certo? Enquanto a velocidade dele está diminuindo, estou tentando aumentar a velocidade, e aqui eu estou desacelerando, a velocidade dele ainda se mantém constante, só que a aceleração está diminuindo, tá? Isso acontece muito em ladeira, quando você está descendo de carro, não é assim?
Uma ladeira, você está descendo, você tira o pé do acelerador não, a velocidade não vai aumentar, porque você não está acelerando o seu carro. A aceleração pode diminuir um pouquinho, mas como o carro está embalado, a velocidade dele tende a aumentar devido àquela relação peso-potência, tá? E aqui seria ao contrário, uma descida de ladeira, que é uma subida de ladeira. A velocidade quer diminuir, mas a aceleração quer aumentar. Você tem que acelerar mais, mas a velocidade vai perdendo potência. Então aqui eu tenho descida de ladeira e aqui eu tenho subida de ladeira, tá? Vamos lá. Primeiro exercício aqui, vamos falar a respeito de um móvel que descreve aquela trajetória, certo? Descreve uma trajetória retilínea com aceleração escalar constante. O gráfico a seguir representa a posição do móvel em função do tempo durante um intervalo de 20 segundos. Determine a velocidade inicial do móvel. Bom, aqui eu tenho que lembrar a vocês que aqui eu tenho duas maneiras de calcular a velocidade. Sempre tenho duas. Quais são as duas maneiras? Certo? A primeira maneira, eu tenho aqui, eu sei que velocidade, certo? É distância, que eu vou chamar de espaço, em função do tempo. Ou seja, a variação da distância percorrida por quanto variação do tempo, que é quanto tempo demorou. Isso aqui, na velocidade instantânea, média, certo? Dá para usar para os dois momentos. Agora aqui, na velocidade média tradicional. O que é uma média tradicional? É a soma da velocidade inicial com a velocidade final dividido por 2. Como eu estou tratando aqui da mesma velocidade, ou seja, a mesma velocidade que você vai ter aqui, é a mesma que você tem aqui, eu posso juntar essas duas ideias, formando variação do espaço pela variação do tempo, vai ser igual à velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Professor, mas cadê esse momento que o senhor quer analisar aí tanto, que eu não estou vendo isso daí? Esse ponto aqui, ó. Esse instante é um ponto de inversão. Ou seja, aqui eu tenho tempo e aqui eu tenho espaço. Professor, mas qual é a velocidade inicial dele? Bom, ele partiu do zero, então ele partiu do repouso, tá? Móvel em relação ao intervalo de tempo. Então, eu posso dizer que ele partiu do repouso, ele partiu com velocidade, é, velocidade final dele foi zero, né? Desculpa, a velocidade final dele aqui é zero, tá? Então, a velocidade final está onde? Bom, quando ele atinge o solo, certo? Ele partiu com a velocidade inicial. Não sei quanto de energia disparou esse canhão. Porém, eu sei que quando ele bate no chão novamente, a velocidade dele parou. Ele vai parar ali. Você vai parar, a velocidade final dele é zero. Tá? Então vamos lá. Distância percorrida até lá em cima, 10. Dividido por tempo gasto, 10. Igual, velocidade inicial, não sei. Ele partiu da onde? Partiu não, chegou no zero. Dividido por quanto? 2. 10 dividido por 10, eu sei que é quanto? 1. Então, vou ter 1 igual à velocidade inicial mais zero dividido por 2. O 2, esse zero não conta mais. O 2 que está dividindo passa multiplicando. Então, a velocidade inicial será quanto? Será 2. 2 o quê? Metros por segundo. Tá? E assim se responde a parte A. Tá? Aqui no cantinho. A parte B, ele quer saber a aceleração do móvel. Bom, se esse movimento é de subida, eu posso imaginar que lá em cima eu vou ter o quê? Lá em cima eu vou ter uma reta, certo? Vou ter uma reta. Se eu vou ter uma reta, certo? Eu vou ter uma aceleração. Se eu tenho uma reta lá em cima, eu tenho uma fórmula do vovô e da vovó. B vai ser igual a velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração, que como eu disse, eu vou chamar de gama, vezes o tempo gasto. E o tempo? O tempo foi para onde? O tempo
o tempo que ele demora para chegar no ponto máximo, que ali eu vou ter a aceleração máxima dele, lá em cima, certo? Esse lá em cima demorou quanto tempo, tá? Vamos pensar aqui. Qual foi a velocidade final? Ele bateu, zero. Qual foi a velocidade inicial? 2. A aceleração, eu não sei. E o tempo gasto? O tempo gasto é de 10 segundos para chegar no ponto máximo. Para chegar nesse ponto, o tempo foi quanto? O tempo foi 10. Então, aqui eu vou ter, vamos lá, fazer uma continha básica aqui. O 2, o 10 está mais, passa menos, certo? Eu vou ter menos 10 da aceleração, igual a 2. Multiplico por menos 1, os dois lados. Eu vou encontrar menos 2 e 10. A aceleração vai ser menos 2 dividido por 10. Eu posso dizer, então, que essa aceleração, portanto, né? Pontinho aqui, ó. Portanto, a aceleração vai ser menos 0,2 metros por segundo ao quadrado. Interessante. Citação, tá? Citação aqui. Foi negativo? Foi. Porque a concavidade está virada para baixo. Concavidade virada para baixo, tá? Concavidade virada para baixo indica o quê? Indica a aceleração negativa. E nada mais líquido que comprovar essa aceleração negativa em menos de 0,2. Ok? E a última parte. A velocidade escalar V1 num instante 15 segundos. Qual a velocidade desse móvel em 15 segundos? Bom, a única forma que vai mudar essa velocidade final, certo? Velocidade 1, que é a resposta aqui no cantinho da C, vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Vovô e vovó. V1 vai ser quanto? Bom, não sei, vamos calcular. A velocidade inicial é 2, a aceleração negativa em 0,2, vezes quanto? Vezes 15. Vou multiplicar um pelo outro aqui, eu vou achar menos 3. Menos 3 mais 2, a velocidade no ponto 1, que é o ponto 15, está aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Certo? Que a gente chama de 15, que aqui entre o 20 e o 10, né? Entre 10 e 20, é menos 1 metro por segundo. Ok? Certo? Ué, professor, por que ficou negativo? Porque nesse intervalo que ele quer saber, 15 segundos, o móvel está fazendo o quê? Está virando para baixo. Para baixo, a velocidade negativa. E antes disso aqui, a velocidade é positiva. Por exemplo, se eu tivesse pegado um valor entre 0 e 10, essa velocidade sairia positiva. Mas como peguei um valor entre 10 e 20, a velocidade vai sair negativa. Tá bom? Devido ao movimento do gráfico. Próximo exercício. Vamos pegar agora, vamos piorar um pouquinho. Vamos para a VUNESP, seguindo um pouco do modelo Enem. Certo? Esse daqui está pedindo o seguinte. Um determinado móvel desloca-se em linha reta, segundo a equação horária S é igual a menos 10t mais 5t ao quadrado, em que S representa a posição em metros e o tempo em segundos. A equação é válida para qualquer tempo maior que zero. Por que ele fala isso, tempo maior que zero? Porque não tem tempo negativo, né? Só que não tem como ser negativo. Só pode ser positivo. Então, assim que o gráfico do tempo, ele só tem uma barrinha, não passa para o outro lado. Tá? Repara isso. Se você não reparou, volta nos slides e dá uma olhadinha, né? Tem tempo negativo. Assim é correto afirmar que, vamos lá, esse móvel desloca cada vez mais rapidamente, ou esse movimento é acelerado. Esse móvel partiu da posição 100 antes da origem. C, esse móvel irá parar 10 segundos, após 10 segundos do movimento e inverter o sentido do seu movimento. D, irá parar definitivamente após 10 segundos de movimento. Letra E, nunca irá parar, pois o movimento é sempre acelerado. Digo de passagem, só olhando a equação,
eu já sei que duas aqui estão erradas. O movimento é sempre acelerado? Não. Essa aqui não está errado. E aqui, partiu dos 100 metros, está errado, porque 100 aqui faz papel de velocidade inicial. Então, essas duas já eliminam logo de cara. Você já pode eliminar, se você tiver conhecimento, você elimina respostas só de você ler. Então, vamos lá. Vamos eliminar cada uma das hipóteses aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar a função e vou derivá-la. O que é derivar? Baixar o grau da equação para achar a função horária dela, tá? Vamos lá. S igual a menos 100 t mais 5t ao quadrado, tá? O que é derivação? Derivação é um processo do qual eu faço o seguinte processo. Aqui é 1, está aqui. Esse 1 vai multiplicar o da frente e eu vou tirar 1 da unidade. Esse 2 vai multiplicar quem? O 5. E eu vou tirar 1 da casa das unidades. Quando eu faço a brincadeira de S, certo? Eu regrido, desço para V. Ou seja, de espaço eu consigo transformar em velocidade. Vamos fazer a continha? 1 vezes menos 100, bom, é menos 100, tá? E 1 menos 1 aqui dá zero, então esse pedaço sai. Mais 2 vezes 5 é 10. E 2 tira 1, sobra 1. Então, apenas a letra T. Sobrou um T ali. Tá certo? Derivei isso aqui, achei a função horária. Certo? Se eu achei a função horária, eu posso fazer algumas marcações nela. Quais são as marcações? Nesse caso, é mais fácil você montar um gráfico. Então, por exemplo, vamos achar a posição que o gráfico ele passa, né? A posição inicial. A velocidade inicial é 100, negativo. Então, vamos desenhar um gráfico aqui, certo? Eu vou colocar aqui velocidade em função do tempo. Esse é só o esboço, gente. Não precisa fazer uma coisa perfeita. Então, aqui é menos 100. É o ponto de partida. Agora eu quero saber em que momento ele intercepta. Ou seja, isso aqui chega em zero, certo? Esse momento aqui, ó, de interceptação, eu vou tirar da seguinte ideia. Como aqui é 110, eu vou fazer 100, sempre na ordem. Vou mudar o sinal, né? Então, aqui, ó. Menos, menos 100, para achar o tempo de inversão. Dividido por 10. Menos com menos é mais. E 100 dividido por 10 é 10. Então, isso aqui é 10. Venho aqui e agora vou desenhar o gráfico. Isso, passando para cá. Certo? Bom, obviamente, né, algumas coisas vão acontecer. Esse móvel é capaz, irá deslocar-se cada vez mais rapidamente, certo? Pois esse movimento é sempre acelerado. Bom, o movimento é acelerado? É. Não, mas há um momento que ele é retardado. Esse momento aqui, ó, é acelerado. Esse momento é retardado. Então, ele pode ser, ele é sempre acelerado? Não. Ele é retardado até chegar em quanto? 10. Depois ele se torna acelerado. Então, ele é retardado até chegar a 10. Tá? Retardado até chegar a 10. E acelerado depois do 10. Então, essa aqui não serve. Ele irá definitivamente, ele irá parar definitivamente após 10 segundos de movimento. Ele não para, ele continua acelerando. Então, fora isso aqui também. O que que sobra? Irá, após 10 segundos de movimento, inverter o sentido do movimento. Ou seja, de retardado, passa a ser acelerado. E essa aqui é a resposta certa. Tá? Essa é a resposta certa do problema. Tá bom? Então, a gente faz sempre eliminação de possibilidades
Porque se você sabe interpretar um problema, se você sabe ler um probleminha de física, você consegue, certo? Alterar esses dados, tá? Consegue ler esses dados, interpretar e eliminar as opções mais absurdas, se concentrando apenas naquelas que você tem dúvida. Vamos lá. Terceiro exercício, VUNESP, Universidade de Santa Catarina, certo? Modelo Enem, tá? Esse exercício ele está dizendo o seguinte: o gráfico marca a velocidade escalar de um atleta em função do tempo, contando do início até o final da prova. A partir do gráfico, a distância percorrida pelo atleta do começo ao registro, vamos colocar assim, a partir do gráfico, a distância percorrida pelo atleta do começo ao fim do registro, compreende-se um valor de quantos metros, tá? Quantos metros ele vai percorrer? Nesse momento, gente, observe as unidades envolvidas. Eu tenho velocidade, desse lado, e tempo. E ele quer saber o quê? Ele quer saber distância. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou simplesmente dividir isso aqui em pedaços. Ó, esse pedacinho aqui, até o 3, então forma um triângulo. Esse pedacinho aqui, ó, até o 8, forma um retângulo. E esse pedacinho até o 15, forma o quê? Forma um trapézio. Então, tem uma área 1, uma área 2, eu vou ter uma área 3. Ou seja, cada área, tem que lembrar, toda vez que eu tenho velocidade em função do tempo, a área certo? É igual à distância percorrida, tá? A área de distância percorrida. Se a área de distância percorrida, vamos achar cada uma das áreas. Esse é um triângulo. Esse triângulo tem quanto? Tem 3 de base e quanto de altura? 11, certo? 11 de altura. Então, área 1. Área 1 vai ser base vezes altura dividido por 2. Ou seja, 3 vezes 11 dividido por 2. 3 vezes 11, 33. 33 dividido por 11 vai dar aí uma bagatela de, vamos colocar assim, 33 dividido por 11, vamos lá, 32 dava 16, então vou ter 16,5 metros. A área 2, a área 2 vai ser um retângulo. Um retângulo de quanto? Retângulo de 3 a 8. De 3 a 8, 3 menos 8, 5, com uma altura 11. Então, eu vou ter 5 vezes 11 para dar área. Isso aqui é 55 metros. E esse trapézio? Ele vai ter uma altura de quanto? Aqui é a área 3 agora. De 8 a 15. Vamos lá. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deu 7. Qual que vai ser a base menor dele? É daqui até aqui, então até 5. Só seguir o pontilhado. E a base maior é 11, tá lá. Então vou ter aqui a área 3 como sendo base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vou ter o quê? 11 mais 5. 11 mais 5 forma 16. 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 7. 8 vezes 7 vai dar 56 metros, tá? Então, agora é só somar 56 com 55 com o 16,5. Quanto você vai achar dessa soma total aqui, ó, dos três? Essa soma total vai dar
127,5 metros. E aonde está 127,5 metros? Entre quais valores? Entre 100 e 150. Bom? Próximo exercício, né? Não liga para a numeração, não. Universidade Federal de São Carlos, o diagrama mostra como varia o espaço S em função do tempo t para uma trajetória de uma partícula que se desloca em uma trajetória retilínea. Os trechos A, B, esse aqui, ó, AB, CD, então, CD, essa volta aqui de cima, e FG, embaixo, são arcos de parábola, ou seja, são curvas, com vértices em AD, certo? Em A, D e G, são os pontos mínimos e máximos, respectivamente. Os trechos BC e EF são os retilíneos. Então, aqui é uma reta, e aqui é uma reta. Aqui é uma curva, aqui é uma curva e aqui é uma curva. O que ele pergunta? No trecho indicado, no local indicado, construa um gráfico da velocidade escalar em função do tempo, tá? Um gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Bom, se eu quero fazer essa brincadeira de velocidade em função do tempo, vamos lá, vamos analisar aqui. Primeiro momento, T1, certo? De A até B, porque aqui, ó, são os momentos A, aqui essa linha do B, C, D, certo? E, F, e aqui é o G. Então, de A até B, fez uma leve, lembrando que aqui é espaço em função do tempo, já que eu tenho velocidade em função do tempo. Vamos lá, então. Aqui teve uma curva. Uma curva fez o gráfico aumentar, subir, crescente. Beleza. Aqui ficou uma reta. A velocidade mudou alguma coisa? Não. A velocidade ficou constante, de B até C. Agora, de C a D, ele começa o movimento para onde? De descendência. Ele começa a diminuir a sua velocidade para começar a descer. Então, esse aqui, ó, gráfico para baixo. Certo? Agora, de D até E, ele já completou a volta e está começando a descer. Esse gráfico está para onde? Para baixo. Certo? De E a F é reta. Reta é gráfico constante, a velocidade não mudou. E quando de F ele chega em FG, ele começa o movimento de começar a retornar, a voltar para cima. Ou seja, ele fica subindo. Tá bom? Isso aqui acontece. Bom, desbocei o gráfico. Beleza. Classifica o movimento nos intervalos T2 a T3. Então, aqui, ó, classificando os movimentos, certo? De T2 a T3. Depois, de T5 a T6. Então, esse intervalo eu vou classificar. Esse outro intervalo eu também vou classificar. Vamos lá, então. Como é que eu classifico esse intervalinho aqui? Quero saber esse pedaço aqui, ó. Certo? Nesse meu intervalo, eu tenho um movimento uniforme variado, tá? Porque é um gráfico de velocidade, ele está descendo. Então, movimento uniforme variado. A velocidade está acima da linha do zero, certo? Então, a velocidade é positiva, certo? E a aceleração? Bom, a aceleração, o gráfico está descendo. Então, essa aceleração, que eu vou chamar aqui de gama, vai ser o quê? Negativo. Com essa ideia, eu vou ter o quê? Como classificação do movimento? Eu vou ter o quê? Um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, certo? Progressiva. E devido à regra de sinal, mais com menos dá menos, o movimento além de progressivo, só que é retrógrado, tá? Retrógrado.
Agora aqui eu tenho um movimento uniforme variado, porque o gráfico está virado para cima. Aqui eu tenho uma velocidade negativa, uma aceleração está virada para cima, então está subindo, positiva. Aqui eu vou ter o movimento classificado. Retrógrado não, né? Tá, isso aqui é retardado, tá? Tem que errar aqui. É retardado. Só corrigindo, tá? Retardado. Esqueci de retardado. Agora sim, continuando aqui. Velocidade é negativa, o movimento é progressivo ou regressivo? É regressivo, retrógrado, certo? Vou usar a palavrinha mais diferente, retrógrado, certo? Pela regra de sinal, mais com menos é menos, certo? Como mais com menos é menos, eu vou ter o quê? Tá? Vou consertar aqui só. Mais com menos é menos. Esse movimento é, nesse intervalo, além de retrógrado, é retardado, tá? Entendeu? Faço a regra de sinal. Deu negativo, retardado. Se der positivo, se desse positivo, movimento acelerado, tá? Essa regra de sinal se aplica para o tipo de aceleração que eu vou mexer, tá bom? Beleza, pessoal? Bom, aqui é o final da nossa aula 6 e eu espero que tenha entendido o assunto. Bons estudos para vocês e não se esqueça de sempre tentar fazer exercícios extras, tá bom? Um abração, gente. Até mais.